A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Rosa Maria, eu sou missionária da Igreja Evangélica Missionária Manancial da cidade de Além, Paraíba, Minas Gerais. Meu pastor Maximiliano Gomes. E eu quero nesta noite estar trazendo para os queridos irmãos uma palavra de fé, uma palavra de esperança para os nossos corações. E essa palavra, o irmão que tem a Bíblia pode abrir no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, irmãos. Eu vou ler alguns versículos, você que tem a sua Bíblia pode abrir. É um texto maravilhoso que fala muito conosco, irmãos. Diz a palavra do Senhor. Eu vou começar a leitura, os irmãos quiserem acompanhar. Eu vou ler alguns versículos, porque é um texto muito grande, mas é um texto maravilhoso, irmãos. Esse texto trata de uma luta desigual, onde o inesperado acontece, onde a fé prevalece, onde a vitória procede, não com o braço da carne, mas com o braço do nosso Deus Todo-Poderoso, onipotente Deus. Essa palavra se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Tiago, a tia também ama você. Beijo no seu coração, querido, e para a sua família. Eu também amo você, meu filho. Deus te abençoe. Então vamos à palavra, irmãos. Se intitula Guerra entre os Israelitas e os Filisteus. Então, eu como disse a vocês, irmãos, esse texto fala de uma luta desigual, onde o inesperado acontece, onde a fé prevalece, onde a vitória procede, não no braço da carne, mas no braço do nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus soberano, nosso Deus onipotente. Diz a palavra do Senhor. Eu vou começar no versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Versículo 5. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. Versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Versículo 11. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Irmãos, eu vou lá para o versículo 38. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Versículo 39. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão de sua funda e se foi chegando ao filisteu. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu,
e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Versículo 49. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. O último versículo que eu vou ler, irmãos. Versículo 50. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ah, meus queridos irmãos, esse texto é maravilhoso. Esse texto revela para nós a semelhança do que Davi enfrentou no Vale de Elá. E quantas vezes na vida nós temos enfrentado gigantes que nos intimidam, que nos atacam e que muitas vezes parecem maiores do que nós. Esse inimigo o texto chama de gigante. Diz a Bíblia que o exército de Israel vai enfrentar mais uma vez os filisteus. E surge para surpresa do exército de Israel um gigante chamado Golias, de mais de 3 metros de altura. Esse gigante carregava um escudo, como diz no verso 5, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, irmãos. Essa armadura lhe protegia. E com todo esse aparato, ele parecia invencível e enorme com essa armadura. Golias era um gigante valente, ele era guerreiro. Diz a Bíblia que ele então faz um desafio. Como diz o verso 16, por 40 dias, durante o dia e durante a noite, ele desafiava o exército de Israel, o exército do nosso Deus vivo. E o exército de Israel então fugiu com medo daquele gigante. Ah, irmãos, e gigante é tudo aquilo que parece que é maior do que nós. Como esse gigante, os gigantes também que vêm para as nossas vidas, parece que são maiores do que nós. E esse gigante, ele se levanta na nossa vida, às vezes, como um fantasma, para nos amedrontar, e que muitas vezes nós mesmos criamos estes gigantes com os nossos medos. Medo de um trauma de infância, medo de traumas que não conseguimos nos curar, medo de não conseguirmos nos libertar de algum vício, medo, talvez, de doenças que nos atacam, as crises conjugais, as crises familiares, as crises financeiras que nos assolam, o medo do futuro, até o medo da eternidade. Não sei o gigante que você está enfrentando hoje, mas podemos perceber a marca de Davi como um vencedor. Davi, ele não vê, como diz o texto, o tamanho do gigante, mas ele vê a grandeza do seu Deus. Davi não olha para a circunstância, ele olha para o seu Deus. Davi não olha a altura do gigante, ele olha a onipotência do seu Deus. Ele não vê a ameaça, ele crê que pela fé Deus entregaria aquele gigante em suas mãos. O seu e o meu gigante, irmãos, pode cair se nós apenas olharmos para o nosso Deus onipotente e ter a nossa fé alicerçada nele. Nós temos um Deus maravilhoso, irmãos. Um Deus que luta as nossas guerras. Um Deus que batalha. E Deus nunca perdeu uma batalha.
Se tão somente nós olharmos para o nosso Deus soberano e onipotente, o nosso gigante tombará, irmãos. Não pela força do nosso braço. Não, irmãos. Não pela força do nosso braço. Mas pela força do nosso Deus Todo-Poderoso. Um vencedor é aquele que não olha quantos estão contra nós, mas é aquele que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia nos diz lá no verso 40 que Davi não usou armaduras pesadas. Ele escolheu apenas 5 pedras e as pôs no seu alforje de pastor. Davi era o menor da sua casa. Dos seus irmãos, ele era o menor. Enquanto seus irmãos estavam lá no exército, Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai lá em Belém. Mas Davi tinha intimidade com Deus. Davi buscava intimidade com o Senhor. Ah, irmãos, Davi era especialista naquilo que ele fazia. E também na nossa vida, nós precisamos ser especialistas naquilo para que Deus tem nos chamado. Na igreja, sermos especialistas na nossa vida espiritual, sermos zelosos, né, irmãos? Dedicados e fiéis na obra do Senhor. Precisamos lutar as nossas guerras firmados na fé, na certeza de que Deus nos conduz em triunfo, irmãos, porque toda a glória vem somente dele, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. A nossa vitória vem de Deus, pois os nossos olhos estão postos em Deus. Os nossos olhos precisam estar postos em Deus. Irmãos, para quem será que nós estamos olhando? Precisamos parar de ficar lamentando as dificuldades do ontem e olhar para as possibilidades do hoje. Então, o que Davi faz para vencer esse gigante Golias, irmãos? O que Davi faz para vencer esse gigante Golias? Como diz o verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Irmãos, o que nós estamos fazendo hoje para vencer o gigante da nossa vida? Quando o gigante aparece, a impressão que temos é de desânimo, porque ele tira a nossa paz, ele tira a nossa alegria, ele tira a nossa esperança e nos causa sentimento de medo, pois nos mostra uma realidade que muitas vezes, como nós não sabemos fazer, como sair dela. A Bíblia nos diz, lá no verso 5, como eu li para vocês, que o gigante usava um aparato tal, uma armadura tal, que parecia inatingível, que ninguém poderia vencê-lo. Na nossa vida, há determinadas lutas que nós precisamos, irmãos queridos, vencermos com armas naturais. As nossas armas precisam ser poderosas em Deus, para nós conseguirmos destruir essas fortalezas do mal. Os gigantes precisam ser vencidos. Os gigantes que vêm sobre as nossas vidas precisam ser vencidos. Muitas vezes, eles são insistentes, irmãos. Os problemas vêm e os problemas vão.
Mas, a exemplo de Davi, nós não podemos correr do gigante. Davi não correu do gigante. Davi correu para o gigante. Assim também, irmãos, é na nossa vida. Davi, como diz o verso 15, Davi apacentava as ovelhas de seu pai lá em Belém. Mas Davi tinha coragem para enfrentar aquele gigante. Ele tinha a fé em Deus, irmãos. Nós também precisamos colocar a nossa fé em ação. Crer que Deus pode e sempre estará do nosso lado. A palavra do Senhor nos diz que Ele nunca vai nos desamparar, que Ele estará sempre conosco. Então, irmãos, Davi tinha fé em Deus, ele tinha confiança no poder de Deus. Assim também nós precisamos, irmãos, firmarmos a nossa fé, com coragem, enfrentarmos os gigantes que vêm sobre nós. Porque nós temos um Deus soberano, nós temos um Deus que cuida de nós como a menina dos nossos olhos, que nos abriga debaixo das suas asas. Um Deus lindo, irmãos, um Deus maravilhoso. Ah, irmãos, como Davi tinha um coração entregue a Deus. Nós também precisamos estar com o nosso coração entregue a Deus. Precisamos ter como alvo o nosso Deus. Os gigantes da nossa vida podem ser derrotados se nós exercermos a nossa fé em Deus e dependermos do poder do Espírito Santo que opera em nós, irmãos. Muitos gigantes hoje vêm para atingir as famílias, para atingir os filhos, para atingir as igrejas, irmãos. Mas nós precisamos apenas voltar os nossos olhos para o Deus do impossível, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas, irmãos. Eu gosto muito de uma passagem também, que está lá no livro de Mateus, a passagem que fala sobre a tempestade que Jesus estava no barco com os seus discípulos e sobreveio uma tempestade. E os discípulos olharam para aquela tempestade. Eles esqueceram que estava no barco com eles, que era o Deus soberano, um Deus poderoso que tudo pode. E aí Jesus adormece e eles começam a gritar, a dizer: Jesus, não te importa que perecemos? Aí Jesus acalma aquela tempestade, irmãos. Aí eles dizem: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Irmãos, eles perguntam: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Ele é o Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus maravilhoso, glorioso, soberano. É o nosso Deus que é o caminho, a verdade e a vida, que é a ressurreição e a vida, que é a videira verdadeira, que é a luz do mundo, que é o pão da vida. Ah, irmãos, que é o nosso bom pastor. Então nós precisamos firmar a nossa fé, precisamos lutar, guerrear contra os gigantes que vêm sobre nós. Não, como eu disse no início para vocês, não com a força do nosso braço, mas com a força focada no poder de Deus. Nós precisamos buscar, irmãos, a força que vem do alto. E o Senhor, Ele guerreia as nossas guerras. Ele luta conosco. Ele não nos abandona em momento nenhum. Irmãos, é uma palavra breve que eu trouxe para vocês nessa noite. E eu gostaria de dizer: não foque no seu gigante. Não olhe para o seu gigante. Não olhe para quantos estão contra você. Mas você diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? Com toda certeza no seu coração que nós temos um Deus soberano, um Deus maravilhoso, o Deus do impossível, que pode todas as coisas, que está sempre do nosso lado, guerreando as nossas guerras. Davi era um simples pastor de ovelha e ele venceu aquele filisteu. Então, precisamos colocar a nossa fé também em ação. Como eu disse para os irmãos, Davi, ele não olhou para ele como vencedor, ele não viu o tamanho do gigante.
Ele não olhou o tamanho do gigante, mas ele olhou a grandeza do seu Deus. Davi não olhou para a circunstância, mas ele olhou para o seu Deus. Ele não correu do gigante, ele correu para o gigante. Então, irmãos, Davi não olhou a altura daquele gigante, mas ele focou, ele olhou para a onipotência do Deus que ele servia. Assim também é na nossa vida, irmãos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa guerrear as nossas guerras conosco, está sempre ao nosso lado. Busque ao Senhor, corra para o Senhor, porque Ele é o Deus, nosso Deus, Todo-Poderoso. Irmãos, eu gostaria que vocês, se vocês gostaram dessa palavra, transmita para alguém que precisa de uma palavra de esperança, de uma palavra de fé, uma palavra de avivamento. Vocês se inscrevam no canal do pastor Maximiliano Gomes e leve essa palavra, irmãos, para outros que precisam também. Muito obrigada, irmãos, por vocês estarem aqui comigo nessa. A internet deu uma pausa aqui, então foi isso que aconteceu. Mas eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui comigo assistindo. Que Deus possa abençoar cada um poderosamente, a sua família, e que Deus possa derramar chuvas de bênção sobre você. Eu desejo uma noite muito abençoada, um final de semana abençoado, sobre a graça de Deus. Que o Senhor possa derramar sobre cada um de vocês muitas bênçãos. Tudo aquilo que deseja o seu coração. Fiquem com essa palavra, irmãos. Não se esqueçam de se inscrever no canal do pastor Maximiliano Gomes. Vocês vão encontrar mensagens de edificação, de avivamento, palavras que enchem o nosso coração de esperança, de fé e de alegria. Irmãos, fiquem com Deus, que Deus possa abençoar. Vocês que desejarem depois, leiam esse capítulo no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Essa palavra é maravilhosa, irmãos. É a palavra que o Senhor me deu essa noite para trazer para vocês. Eu agradeço imensamente e que vocês tenham uma noite muito abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Amém.